Bom, então vamos lá, pessoal. Começando aqui, né, na nossa aula introdutória a esses indicadores, o que é que eu vou estar ensinando para vocês hoje, pessoal? Como prometido, eu vou estar falando um pouco para vocês hoje aqui na parte de indicadores sobre as bandas de Bollinger, certo? Então, primeiramente, vamos estar ensinando a vocês como é que a gente faz para poder estar aplicando, certo, pessoal? E já de começo, eu peço que vocês deixem o seu like para poder estar apoiando aí os vídeos do canal, certo? Para estar me incentivando a trazer mais vídeos de estratégias e de como funciona aqui no caso o mercado de opções binárias, que é um mercado muito interessante e que vai te trazer lucro, certo? Então vamos lá. O que você vai começar aqui, pessoal? Você vai na parte aqui de indicadores, certo? Vai em volatilidade, vai em bandas de Bollinger, certo? E como que você vai aplicar aqui uma banda de Bollinger, certo? Novamente, indicadores. Tanto você pode pesquisar aqui, ó, bandas de Bollinger, quanto você pode vir aqui na parte de ou em popular, que ele vai estar aqui banda de Bollinger, ou em volatilidade. Então você pesquisa aqui, clica em cima dele, ele já vai abrir aqui essa parte de configurações aqui desse indicador. Mas como que a gente configura esse indicador? Muito fácil, certo? Então, na parte aqui de período, certo, pessoal? Nessa parte aqui de período, o que significa? Significa que ele vai fazer a contagem de velas, certo? Então, você vai botar aqui o período 20, certo? Então ele vai contar a partir de 20 velas, certo? Aqui na parte de desvio, você vai botar 2,5. Você só clica aqui no maisinho, que ele já vai estar aqui aplicando aqui 2,5, certo? Em cores de exibição, eu gosto de botar em cima vermelho, que para mim é uma resistência, embaixo verde, que é um suporte, certo? E no meio, na linha central, você vai botar a cor azul, mas aí vai muito de preferência, certo, pessoal? Você pode aplicar do jeito que você quiser. Então a gente vai clica aqui em aplicar e ele já vai estar aplicando aqui no gráfico a banda de Bollinger, certo? Lembrando que eu gosto de operar banda de Bollinger aqui no gráfico de 5 minutos, certo? Então hoje eu estou preferindo mais operar aqui no gráfico de 5 minutos, certo? Vamos lá. Como que funciona aqui a banda de Bollinger, certo? Como que funciona a banda de Bollinger? A banda de Bollinger nada mais nada menos que é composta por 3 indicadores, certo? Por 3 indicadores chamados média móvel, certo? Então, 3 indicadores chamados média móvel ela é composta aqui por 3 indicadores, certo? 3 indicadores chamados aqui médias móveis, certo? Então, uma média móvel que eu estou chamando aqui de suporte ou de resistência, que no caso é a média móvel que está em cima, que é essa aqui de cima, eu estou chamando de resistência, é a média móvel vermelha, eu chamo de resistência, e aqui está embaixo eu chamo de suporte, certo? Ah, Zé, mas aqui está no meio, é o que? Aqui está no meio, simplesmente é uma média móvel exponencial que identifica a cotação do preço, certo? Então, identifica a forma que o preço está se movimentando, ou se ele está indo para cima ou se ele está indo para baixo. Então, no caso aqui, ó, como essa média no meio está apontando para baixo, a gente pode identificar que o preço está se movimentando para onde? Para baixo. Se ela tivesse apontando para cima, como nesse caso aqui, ó, o que é que está acontecendo? O preço simplesmente subiu, certo? Então, aqui você vai, quando ela estiver apontando para cima, você vai priorizar operações de compra, e quando ela estiver apontando para baixo, você vai priorizar operações de venda, certo? Então vamos lá. Como que funciona aqui a movimentação de uma banda de Bollinger, certo? Então, vamos calcular mais ou menos aqui nesse período, pessoal. Ó, deixa eu botei aqui errado. Vamos calcular mais ou menos aqui nesse período, certo? Então, Então, esse quadradozinho que eu fiz aqui de branco, ele já sinaliza uma movimentação de banda de Bollinger. Como que ele sinaliza? Essas pernadas que a banda dá, certo? Essas pernadas, quando ela dá essa pernada para cima ou para baixo, sinaliza volatilidade do preço. Então sinaliza que o preço vai fazer uma movimentação brusca. Aí você não opera quando ela fizer essa movimentação aqui de abertura das bandas. Então quando as bandas se abrem dessa forma, sinaliza que o preço vai fazer uma volatilidade ou de baixa ou de alta. Mas como que a gente identifica se ela vai para cima ou se ela vai para baixo, Isaías? Muito fácil, de acordo com a média que está no meio, ela que vai te dizer se o preço vai descer ou se o preço vai subir. Então, se a média estiver apontando para cima, a gente pode concluir que o preço vai subir, mas se a média estiver apontando para baixo, a gente pode concluir que o preço vai descer. Então você não vai operar, você vai analisar que o preço vai descer ou subir,
certo? Lembrando, pessoal, que a parte de banda de Bollinger, ela faz parte da análise técnica, certo? Então, é um indicador de análise técnica. E a gente já tem outra movimentação de banda de Bollinger já aqui nessa parte, que eu vou marcar aqui de branco, pessoal. O que a gente pode identificar a partir desse período, certo? Então, como vocês podem ver, o mercado estava se movimentando normalmente, certo? Então, a média estava apontando para cima, o mercado estava simplesmente subindo, mais ou menos, certo? Mas quando as bandas de Bollinger se fecham, certo? Então, quando a de cima e a de baixo elas se fecham, o que é que sinaliza? Sinaliza uma consolidação do mercado, certo? Então, quando ele está aqui, por exemplo, abrindo, quando elas estão mais ou menos abertas, numa movimentação normal. Quando elas se fecham, isso sinaliza o que? Uma lateralização do preço, certo? Então, é uma parte que eu aconselho você a operar suporte e resistência nas partes em que o preço está se movimentando, certo? Para quem não sabe operar suporte e resistência, eu tenho um vídeo ensinando. É só você aplicar suporte e resistência e operar nas retrações, certo? Então, ela vai quando as bandas de Bollinger se fecham, sinaliza lateralização. O que é que sinaliza mais ainda lateralização, Isaías? A média que está no meio, no caso a média exponencial. Olha como é que ela está reta aqui. Quando ela está reta, obviamente, sinaliza continuação, certo? Beleza, então, o que é que eu falei? Quando as bandas se abrem, significa volatilidade, então é um estudo do preço, e quando elas se fecham, sinaliza lateralização, certo? E agora, como prometido, eu vou estar te ensinando agora uma estratégia muito boa, certo? Muito lucrativa aqui com as bandas de Bollinger. Uma estratégia muito fácil, que você vai estar necessitando de dois indicadores, certo? Então você vai estar necessitando de uma banda de Bollinger e de uma média móvel. Mas como é que eu aplico uma média móvel? Novamente, você vem aqui na parte de indicadores, vai aqui na parte de médias móveis, aqui já está falando o nome aqui, ó, média móveis. Você vem aqui embaixo, ó, média móveis, ou você simplesmente pode digitar aqui média, bota um Mzinho, ela já aparece aqui, ó, média móvel, certo? Então você vai aqui na parte de média móvel, clica em cima dela, e como que a gente vai configurar aqui uma média móvel, certo, pessoal? Então você vai botar aqui o período dela, a contagem de vela que ela vai fazer vai ser de 100 velas, certo? Então o período vai ser de 100. Você aplicou o período de 100, tudo certo. Aqui nessa parte de tipo, você vai botar uma média EMA, certo? Que sinaliza aqui uma média móvel exponencial, certo? E a cor você pode botar com o que você preferir. Eu vou botar amarelo para poder a gente identificar que é uma média móvel, certo? Então, como que funciona a estratégia, certo? Basicamente, pessoal, ela funciona da seguinte forma. Quando o preço ele faz uma barrigada, eu gosto de chamar isso de barrigada. O que é barrigada? É quando a média móvel ultrapassa, ela rompe a banda de Bollinger e o preço faz mais ou menos essa barrigada aqui, tá vendo, pessoal? Tá demonstrando aqui, ó. Essa média amarela rompeu a banda de Bollinger e a banda de Bollinger fez uma barrigada. Isso é a estratégia. Mas como que você vai operar a favor dessa estratégia? Deixa eu achar aqui um ponto em que deu uma vitória. Essa estratégia ela dificilmente acontece, certo? Mas quando acontece é muito certeira. Deixa eu ver aqui. Você consegue encontrar aqui no par Euro USD, certo? Então, no par Euro USD eu acho que a gente consegue encontrar aqui uma parte que ela respeitou. Aqui, ó. Aqui foi mais ou menos, mas deixa eu encontrar aqui uma parte que ela respeitou bastante para estar mostrando para vocês, certo? Lembrando que não existe uma estratégia 100% lucrativa, pessoal. Tem vezes que vai dar loss, mas quando encontra... Mas essa aqui é realmente muito assertiva, certo? Deixa eu ver se aqui deu vitória. Deixa eu ver aqui. Estou encontrando aqui, tentando achar que é uma barrigada, ponto de barrigada, certo? Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar. Porque encontrando aqui a gente vai identificar uma entrada boa que você poderia ter feito, certo? Quando ela cruza essas bandas, certo? Quando a média móvel simplesmente rompe as bandas, aí vai vir uma vela, certo? Essa vela rompendo a banda é que você vai dar entrada, certo? Ou de compra ou de venda. Aqui, por exemplo aqui, pessoal. Olha só, não foi muito evidente, mas dá para mostrar para vocês, certo? Nesse cenário aqui, ó. Vamos lá. Aqui era uma banda que ela estava consolidada, porém essa média móvel simplesmente
rompeu a banda de Bollinger e passou por fora. O que acontece? Quando vem uma vela rompendo essa banda de Bollinger, quando ela rompe, assim que ela rompe e você identificou o movimento de barrigada, você simplesmente vende. Por que você vai vender? Você vai vender para retração, certo? Então, por que é assertivo? Quando a média móvel passa por fora, a banda de Bollinger faz essa barrigada e o preço, no caso essa vela aqui de alta, ela rompe. Quando ela romper, você faz uma entrada para venda para retração, certo? Para a mesma vela que provavelmente existe uma grande chance de vitória. Mas se tiver essa média aqui embaixo, como, deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui para baixo. Deixa eu botar o gráfico aqui para o lado. Vamos ver se encontra um exemplo de compra, certo? Ele foi venda. Aqui vamos ver se eu encontro um exemplo de compra. Deixa eu ver aqui. Como eu falei, pessoal, acontece de vez em quando, mas quando acontece é realmente muito assertivo, certo? Então, a chance de você ter uma vitória é muito grande. Tá ok? Aqui, por exemplo, ó, se viesse uma vela aqui, ó, aqui você não teria feito a operação, porque a média móvel já entrou para dentro aqui da banda. Mas se tivesse vindo, por exemplo, essa velinha aqui, ó, se ela tivesse buscado esse ponto aqui, ó, se ela tivesse rompido a banda de Bollinger, eu teria comprado aqui e ela simplesmente retrai, certo? Quando ela retrai de verdade, certo? Eu falo isso por experiência própria. Então aqui, ó, a média móvel rompeu essa banda de Bollinger, veio uma vela vermelha, chegou lá em cima, a gente abre uma operação de compra e ela simplesmente vai retrair, certo? Claro que existem casos que ela não vai retrair, mas é uma estratégia bem assertiva, certo, pessoal? E basicamente é assim que funciona a banda de Bollinger, certo, pessoal? No próximo vídeo eu vou estar falando um pouco mais sobre indicadores, mas eu vou estar falando sobre esse indicador aqui, a média móvel, certo? Que a média móvel é um indicador que a gente precisa abrir outra aula para estar falando um pouco mais sobre ela.